Olá, meu caro estudante, vamos dar início agora à parte 3.2 do nosso módulo 3. Nós vamos falar agora sobre os tipos de relações, como é que a gente pode classificar uma relação. E aí ela pode ser classificada em funcional, injetora, total, sobrejetora, monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. Esses tipos eles não são mutuamente exclusivos, ou seja, uma relação pode ser funcional e pode ser injetora. Uma relação pode ser total e sobrejetora também. Esses tipos eles possuem a noção de dualidade, ou seja, de algo como sendo o inverso, que pode também simplificar o estudo e a sua compreensão. Por exemplo, a funcional é o dual ou o inverso da injetora e vice-versa. A relação total é o dual da sobrejetora e vice-versa. E aí nós vamos estudar cada um dessas características aí. Começamos o estudo das relações a partir da relação funcional, que é a que define o conceito de função. Uma função, que a gente estuda muito na matemática e também vamos estudar na computação, ela é uma relação funcional. Uma definição formal nos diz que seja a relação R de A em B, ou seja, tem um conjunto A e um conjunto B, é uma relação que define como esses pares ordenados são formados. R é funcional se e somente se, para todo elemento de A pertencente a A, para todo elemento B1 pertencente a B, para todo elemento B2 pertencente também a B, A se relaciona com B1 a partir de R e A se relaciona com B2 também a partir de R, é porque então B1 é igual a B2. Isso é uma definição formal que de forma mais clara diz o seguinte: em uma relação funcional, cada elemento do conjunto A está relacionado com, no máximo, um elemento do conjunto B. Ou seja, eu não posso ter ninguém de A com mais de um em B. Relação com mais de um em B. Esse é o conceito de função. Quando a gente aplica lá f de x, a gente encontra um valor como resultante da aplicação de x na função. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Seja A, o conjunto A com só um elemento A, o conjunto B com A e B, o conjunto C com 0, 1 e 2. Então, vamos analisar cada uma dessas relações, funcionais e não funcionais, tá certo? A relação vazia, letra A, dois pares ordenados aí de uma relação C em B, a relação de igualdade, tá? E como não funcional, o produto cartesiano de A e B e a relação menor que de C em C. Então, vamos analisar cada uma dessas relações a partir do seu diagrama de Venn, para ficar mais claro o nosso entendimento. Então, na letra A, nós temos a relação vazia de A e B. Relação vazia significa que eu não tenho nenhuma ligação de A, domínio, para o contradomínio. Agora, mesmo ela sendo uma relação vazia, por que ela é funcional? Porque ela atende o critério de cada elemento de A se relaciona com, no máximo, um elemento de B. Então, A não se relaciona com nenhum de B. Então, eu tenho, na realidade, uma relação funcional aí. Já no exemplo B, eu tenho os conjuntos C e B. Então, cada elemento de C se relaciona com, no máximo, um elemento de B. E a gente observa os dois pares ordenados aqui, 0 e A, 1 e B. Ora, mas tem um elemento aqui, 2, que não tem relação com B. Mas ele atende o critério porque cada elemento do domínio se relaciona com, no máximo, um elemento do contradomínio. Por isso, ela é uma relação funcional. Um outro exemplo é a relação de igualdade de A e B. Então, a relação de igualdade me dá um único par ordenado, que é o par AA. E, da mesma forma, atende o critério da relação funcional, onde cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contradomínio. Já as relações não funcionais, eu tenho o produto cartesiano aqui de A por B. Ora, se eu tenho o produto cartesiano, são todos os pares ordenados formados com o primeiro elemento de A e o segundo elemento de B. E eu tenho dois pares ordenados aqui, AA e AB. Então, observa-se que o elemento A do conjunto A, ele tem relação com dois elementos do conjunto B. Então, ela não é uma relação funcional. A relação menor que, mostrada nesse diagrama aí, me diz que de C em C, então eu vou colocar os dois conjuntos como sendo C, o domínio e o contradomínio, e eu tenho o elemento 0, ele é menor que 1, por isso que ele tem uma ligação de 0 a 1, e o elemento 0 também é menor que 2,
Por isso que ele tem uma relação aqui de 0 para 2. Então, eu tenho um par ordenado 0, 1, 0, 2. O elemento 0 tem duas relações com o contradomínio. Então, por isso que não é uma relação funcional. Se a gente for pensar em termos de matriz, como a gente representa uma matriz, uma função a partir de uma matriz, ora, naquela linha, tá? Em cada linha só vai ter no máximo um valor verdadeiro. Por quê? Porque o elemento só pode ter no máximo uma relação com o contradomínio. Então, na matriz existe no máximo um valor verdadeiro em cada linha. E se for um grafo, existe no máximo um arco partindo de cada nó. Lembra que o grafo é um grafo direcionado, então o arco sai de um nó para outro nó, formando o par ordenado. Se sai mais de um arco de um mesmo nó, eu vou ter aquele elemento em dois pares ordenados, o que não pode ser, então, caracterizado como uma função, uma relação funcional. Então, existe, no máximo, um arco partindo de cada nó. Vamos ver agora uma relação injetora, que ela é o inverso ou dual de uma funcional. Se na funcional a gente olhava de A para B, do domínio para o contradomínio, na relação injetora nós vamos olhar inversamente, nós vamos olhar de B para A ou do contradomínio para o domínio. A definição formal diz que, seja a relação R de A em B, ela é injetora se e somente se, para todo elemento B que pertence ao conjunto B, para todo elemento A1 que pertence a A e para todo A2 que pertence também a A, se A1 se relaciona com B a partir de R e A2 se relaciona com B também a partir de R, é porque A1 é igual a A2. Isso quer dizer o quê? Que em uma relação injetora, cada elemento de B está se relacionado com, no máximo, um elemento de A. Ou seja, cada elemento do contradomínio só pode ter relação com um elemento, no máximo, um elemento do contradomínio. Então, vamos usar os mesmos exemplos para entender melhor esse conceito de função de relação injetora. Então, nós temos 4 relações injetoras aí e 2 que não são injetoras. Vamos ver cada uma delas e analisar direitinho. Então, a primeira, letra A. A relação vazia, que era uma relação funcional, também é uma relação injetora. Porque se eu olhar aqui de B para A, ou seja, do contradomínio para o domínio, cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um elemento de A. Então, ela é uma relação injetora. O segundo exemplo, a letra B, eu tenho os dois pares ordenados, 0 e A e 1 e B, de C em B. Então, se eu olhar agora do contradomínio para o domínio, de B para C, o que é que eu tenho? Eu tenho que cada elemento de B se relaciona com, no máximo, um de C. Cada elemento do domínio, do contradomínio, se relaciona com, no máximo, um elemento do domínio. Então, também é uma relação injetora. A relação de igualdade de A e B, se eu olhar agora também de B para A, eu vou ver que cada elemento de B se relaciona com, no máximo, um de A. Eu tenho A e o B está sem relação. O produto cartesiano, que não era uma relação funcional, no exemplo anterior, por quê? Porque esse elemento A se relaciona com 2 de B, não é relação funcional, mas é uma relação injetora, porque se eu olhar para cá, cada elemento de B se relaciona com, no máximo, um de A. Então, esse elemento aqui se relaciona com, no máximo, um de A, e esse elemento aqui, B, se relaciona com, no máximo, um de A. Então, ela é uma relação injetora. Não é funcional, mas é injetora. E as duas relações que não são injetoras. O produto cartesiano de B para A, então se eu olhar aqui o produto cartesiano de B para A, ela é uma relação funcional? É, cada elemento do domínio com, no máximo, um do contradomínio. Mas se eu olhar ao contrário agora, se eu olhar aqui do contradomínio, esse elemento aqui A, ele tem relação com 2 elementos do domínio. Então, não é uma relação injetora. Assim como a relação menor que também não era funcional e também não é injetora. Porque se eu olhar aqui, esse elemento 2, ele se relaciona com 1 e se relaciona com 0. Então, essa relação aqui menor que, de C em C, não é uma relação injetora. Se a gente for olhar a matriz de uma relação injetora, existe no máximo um valor verdadeiro em cada coluna da matriz, porque nas colunas representam as relações do contradomínio. Assim como no grafo, existe no máximo um arco chegando em cada nó. Então, se eu tenho um arco chegando em cada nó, só no máximo um, é porque aquela relação ela é injetora. Relação total, um outro tipo de relação que diz que uma relação R de A em B é total se e somente se para todo A
pertencente a A, existe a B e A faz relação com B a partir de R. Então, em linhas gerais, o que quer dizer? Uma relação total diz que para cada elemento de A existe pelo menos um elemento de B. Ou seja, não pode ter ninguém sobrando em A. Todo elemento de A tem que existir pelo menos um em B. E aí, vamos usar os mesmos exemplos e apresentar aí exemplos de relação total. A primeira delas, a relação da igualdade de A em B, essa daqui. Então, o que é que diz a relação total? Para cada elemento de A, existe pelo menos um elemento de B. Então, se eu olhar para cá, para cada elemento do domínio, existe pelo menos um elemento do contradomínio. Então, eu não tenho ninguém sobrando aqui no domínio, né, em A. Por isso que é uma relação funcional. O produto cartesiano, embora não seja uma relação funcional, nós já vimos por quê, mas ela é uma relação total, porque eu não tenho ninguém aqui em A sem o respectivo par ordenado em B. Já não são totais quais? A relação vazia, ela não é total, porque cada elemento de A existe pelo menos um elemento de B, então eu não tenho relação de A com B, então a relação vazia não é total. Esses pares ordenados aí, 0A, 1B, essa relação, eu tenho um elemento 2 sobrando, então não é uma relação total. Eu não posso ter ninguém sobrando no domínio. E a relação menor de C em C também não é total. Por quê? Porque eu também tenho o elemento 2 aqui, que não é menor que ninguém do lado de cá, do contradomínio. Se a gente for representar por uma matriz, existe pelo menos um valor verdadeiro em cada linha da matriz. Ou seja, se eu olhar para cada linha, ele tem que ter pelo menos um valor verdadeiro. Se tiver somente um valor verdadeiro, no máximo um, é uma relação funcional. Mas se tiver pelo menos um, é uma relação total. E no grafo existe pelo menos um arco partindo de cada nó. Vamos ver agora a relação sobrejetora. Ela é dual, ela é inversa da relação total. E diz o seguinte, uma relação R de A em B é sobrejetora se para todo B pertencente a B, existe um A, e A se relaciona com B a partir de R. Eu agora vou olhar de B para A, ou do contradomínio para o domínio. Em uma relação sobrejetora, para cada elemento de B, do contradomínio, existe pelo menos um elemento de A, do domínio. Então, usando os mesmos exemplos, vamos mostrar quais as relações sobrejetoras e quais não são sobrejetoras. Então, a relação da igualdade de A em A. Obviamente, eu tenho um elemento aqui, eu tenho uma relação, todo mundo que está aqui no contradomínio, que é A também, está relacionado com pelo menos um elemento de A. Então, por isso que ela é uma relação sobrejetora. Esse outro exemplo, aqueles pares ordenados 0A e 1B, de C em B, eu tenho que, olhando para cá, para o lado do contradomínio, para cada elemento de B, existe pelo menos um elemento de C, ou para cada elemento do contradomínio, existe pelo menos um do contradomínio. Então, essa relação ela é sobrejetora. O produto cartesiano de A por B, eu olho para cá e vejo que os elementos de B, os elementos do contradomínio, todos eles têm relação com alguém do domínio. E não são sobrejetoras. A igualdade de A em B, porque eu tenho um elemento B aqui, nesse contradomínio, que não tem relação com ninguém de A, por isso não é sobrejetora. A relação vazia também não é sobrejetora, porque esses dois elementos não têm relação com nenhum elemento de A. E a relação menor que, porque eu tenho aqui o elemento 0, que não é menor que ninguém do lado de cá. Então, ele não tem relação nenhuma com algum elemento do domínio. Tá? Então, essa é uma relação sobrejetora. E na relação sobrejetora, existe pelo menos um valor verdadeiro em cada coluna da matriz. Ou seja, eu vou olhar em cada coluna e tenho que perceber que tem que ter pelo menos um valor verdadeiro em cada coluna. E no caso do grafo, existe pelo menos um arco chegando em cada nó. Então vamos ver um breve resumo desses 4 tipos de relação. Existe a relação funcional, onde cada elemento de A está relacionado com no máximo um de B, ou cada elemento do domínio está relacionado com no máximo um elemento do contradomínio. Nós temos a relação injetora, onde cada elemento de B está relacionado com no máximo um elemento de A, então ela é dual da funcional. Nós temos a relação total, onde para cada elemento de A existe pelo menos um elemento de B, e a relação sobrejetora, onde para cada elemento de B existe pelo menos um elemento de A. Então, se a gente observar aqui, a relação funcional e a relação total, elas
partem da observação do domínio para o contradomínio, ou de A para B. E a relação injetora e sobrejetora, elas partem do contradomínio para o domínio, ou seja, eu tenho que olhar de B para A. Temos também os tipos derivados, ou seja, tipos que são gerados a partir da combinação dos tipos anteriores, como por exemplo o monomorfismo ou monorrelação. Seja uma relação R de A em B, R é um monomorfismo ou uma monorrelação, se for simultaneamente total injetora. Então, quando a relação é total injetora, nós podemos chamá-la de monomorfismo. Ou seja, em um monomorfismo, cada elemento de B está relacionado com no máximo elemento de A, de injetora, e para cada elemento de A existe pelo menos um elemento de B, de total. Um outro tipo derivado é o epimorfismo ou epirrelação. Seja a relação R de A em B, R é um epimorfismo se e somente se for simultaneamente funcional e sobrejetora, ou seja, em um epimorfismo, para cada elemento de A, ele tem relação com no máximo elemento de B, e cada elemento de B existe pelo menos um elemento de A. E o isomorfismo, a isorrelação, que significa que uma função é tudo ao mesmo tempo. Ela é total, funcional, injetora e sobrejetora. Então, eu deixo para vocês essa questão. Como seria a relação entre os elementos de dois conjuntos em um isomorfismo? Como é que a gente descreveria, como a gente descreveu aí o monomorfismo e o epimorfismo? Okay. E aí, para fixar esse conteúdo de tipos de relações, eu gostaria que vocês realizassem esse exercício aí e mandassem para mim. A gente vai postar no fórum como é que vocês vão fazer, tá? Enviando para mim essa tarefa. Dado dois conjuntos, determinar a relação do produto cartesiano e a relação R2 menor que, determinando os tipos de relação de R1 e R2 e fazendo a representação de cada um por matriz e por grafo. Ok? A gente continua então na próxima videoaula.